Qual a importância da cultura no consumo? Por que a nossa sociedade é chamada de sociedade de consumo? Cultura e sociedade de consumo. O que isso tem a ver? O que é uma sociedade de consumo? Antes de mais nada, nós vamos falar um pouquinho sobre consumo. O que é consumir? Quando eu uso, quando eu compro, de qualquer forma de uso que eu faço, de algum bem ou de algum serviço, é uma forma de consumo. Todo ato de consumo, ele é cultural. Por exemplo, quando eu vou comer alguma coisa, eu tenho uma necessidade fisiológica de me alimentar, porém, a forma que eu vou comer, o tipo de alimento e tudo que está envolvido nessa refeição está envolto em valores culturais, valores compartilhados pela minha sociedade. Então, todo consumo ele é cultural. Por que todo consumo é cultural? Porque ele envolve significados. Algo é considerado comestível porque ele passou pelos critérios culturais, pelos valores daquela sociedade. Esses significados, eles são partilhados, né? Então, as preferências individuais que eu tenho por um ou por outro alimento, ela não nasce dentro de mim. Ela é uma construção cultural que ao longo do tempo, do meu processo de socialização, tema de próximas aulas aqui no canal, a gente vai aprendendo o que é comida, o que não é comida e por aí vai. Então, cada sociedade tem as suas formas específicas de consumo. Então, eu não consigo analisar o fenômeno do consumo sem pensar na cultura, sem pensar nos valores partilhados por aquele grupo. Então, para algo ser comestível, ele passa por esse crivo da cultura. Alguns autores, como o Fichtstone, eles vinculam o estudo da cultura do consumidor, do consumo, à questão da pós-modernidade. Então, associa-se Bauman, Lipovetsky, outros autores, associam o fenômeno do consumo enquanto algo principal na sociedade ao fenômeno da pós-modernidade. Então, a gente vai ver um pouquinho as diferentes perspectivas para analisar este fenômeno, considerando que neste contexto da pós-modernidade nós vamos colocar o consumo como algo central na nossa sociedade. Então, o avanço do capitalismo, a queda de alguns valores, de algumas instituições que antes eram vistas como muito importantes na sociedade, faz com que o comprar, o consumo, torne-se algo central na nossa sociedade, um pouco mais, vamos dizer assim, influenciando um pouco mais na nossa vida do que antigamente. Então, a gente tem um conjunto de 3 teorias que vão analisar essa cultura do consumo. Uma focada na produção do consumo, outra nos modos de consumo e outra na questão do consumo de sonhos e prazeres. Então, quando eu penso na perspectiva da produção do consumo, eu estou tendo uma visão economicista do consumo. Então, eu tenho, por um lado, os estudos críticos, como os marxistas, como os da indústria cultural, que vê o consumo como algo, como um controle do consumidor pela indústria cultural, pelos modos de produção, um controle, um processo de dominação da pessoa a partir do consumo. E outros autores mais economistas, clássicos e liberais que vão ver o consumo como um processo de escolha, de liberdade individual de cada um. Essa ideia de manipulação, ela é muito pertinente, ela é verídica, né? Realmente a indústria cultural tem um processo, né? A gente não pode ignorar esse processo de dominação, mas a gente não pode ficar preso a perspectiva apenas crítica, porque o consumo é muito mais complexo que isso. Então começam a haver novas teorias, outras perspectivas sobre a análise do consumo que não são apenas voltadas para a questão da produção e dessa visão economicista. Então, uma dessas perspectivas é o modo de consumo. Dentro dessa perspectiva, eu vou ver as mercadorias, os bens, ou numa perspectiva mais crítica de posição social, de status, ou como uma mediação das relações sociais. Então, por exemplo, a Mary Douglas, ela vai escrever um livro chamado O Mundo dos Bens, e ela vai mostrar como que o bem, como que os produtos, para além dessa visão economicista,
podem trazer esse processo de mediação cultural, de uma atividade social mediadora. Voltando para o exemplo da comida, quando a gente se acostuma a comer determinado alimento, não é simplesmente uma questão de satisfação do gosto, mas tem todo um processo socializador em volta da refeição, daquele momento, daquela troca. Então, por exemplo, quando a gente fica adulto e troca um hábito, eu deixo de comer carne e passo a ser vegetariano ou vegano. Em alguns momentos eu vou ter, talvez, um sentimento de nostalgia daqueles momentos que eu vivia comendo a carne lá com a minha família. Então, porque o alimento, esse momento, ele não é só a comida em si, mas sim esse processo de socialização. Já autores como Pierre Bourdieu vai colocar o consumo como uma definição de status. Quanto mais eu tenho poder. Então, a gente tem uma perspectiva de compreender os significados dos bens, de ver que os bens não estão apenas do ponto de vista de uma dominação, que eles têm outros significados, outros processos, e também uma perspectiva do bem como marcador social. Então, o modo de consumir pode variar entre o significado e essa demarcação social. Outra perspectiva de análise é aquela voltada para os desejos, para as emoções. A gente tem diversos autores pós-modernos que vão estar analisando esse consumo do ponto de vista identitário. Então, a gente pode falar de diversas teorias. Eu vou citar aqui 2 autores. O Bauman, que vai ter uma visão mais negativa desse processo, de um processo de consumo mais desagregador, do seu impacto de uma sociedade um pouco mais superficial, das relações mais líquidas, mais efêmeras. E a gente tem, por exemplo, o Campbell, que ele vai fazer uma análise diferente um pouco dessa questão pós-moderna, de uma crise de identidade, do consumo como algo que representa essa crise de identidade, para o consumo como algo que vai, uma atividade que vai resolver essa crise de identidade, né? De ter um significado, de uma busca de sentido a partir do consumo, a partir da maneira como eu me relaciono com os bens. Então, quando a gente fala de sociedade de consumo, a gente está falando de um momento na sociedade em que o consumo passa a ser muito mais central para a identidade, para as relações dos indivíduos, para todos os processos envolvidos. Só que a gente pode analisar de uma perspectiva mais crítica de como esses bens podem gerar relações efêmeras, como que isso pode ser um sinônimo de desigualdade, e a gente pode pensar também numa perspectiva mais interpretativa ou mais positiva desse consumo como um processo no qual o indivíduo resolve os seus problemas identitários, no qual ele reforça os seus laços, as suas relações, no qual ele traz outros significados para esse consumo a partir das relações com os bens e da forma como esses bens vão, dependendo dos significados que esses bens terão. Então, é só uma ideia de como é complexo esse fenômeno, como a gente pode enxergar aspectos positivos, negativos, como é importante a gente pensar sobre a sociedade de consumo enquanto consumidores ou enquanto pesquisadores da nossa sociedade atual.